estou de volta com o Play, o programa que liga você à informação. E hoje recebendo o Dione Pereira, professor e escritor. Ele acabou de lançar um livro, Os Mistérios que Ouvi Contar. E está aqui para falar para a gente um pouquinho mais sobre essa obra. Dione, é um prazer recebê-lo, bem-vindo. Olá, bom dia a todos aqui do Jornal Presente, né? Então, essa obra a gente fez assim com a intenção de deixar um registro, né, daquilo que é regional, daquilo que a gente ouvia enquanto infância, enquanto adolescência, também até na maturidade, as histórias, os contos, os causos, em especial os mistérios assim que a gente ouvia aqui próximo do Lago de Itaipu, ou na antiga Sete Quedas, ou nos causos à noite, assim com a família, com essa intencionalidade de deixar esse registro, né, literário para as próximas gerações. Dione, você acabou de falar agora até citou as Sete Quedas. Você é natural de Guaíra, mas tem uma passagem muito grande aqui por Marechal. Gostaria que você falasse um pouquinho dessa tua trajetória. Você esteve, inclusive, por um tempo à frente da Biblioteca Pública Municipal. Gostaria que você fizesse um resgate aí para quem não lembra do Dione. Com certeza, de repente, você falando um pouquinho da sua passagem por Marechal, vai lembrar de você. Isso, na verdade, é assim, né? Sou natural aqui do oeste do Paraná. Nasci na cidade de Guaíra, tem ali a nossa grande Sete Quedas, que a gente tem, nós que somos guairenses estamos sempre lembrando, mas num certo período tive a oportunidade de vir fazer o curso de História aqui na universidade, na UniOeste, e nesse período eu vivi na cidade de Marechal Rondon 20 anos. Aqui, basicamente, eu tenho assim a cidade de Marechal Rondon como Guaíra e Rondon como minha cidade natal, assim, né? E minha filha nasceu aqui em Guaíra, minha esposa, aqui em Marechal Cândido Rondon, minha esposa de Marechal Cândido Rondon. E nesses 20 anos que estive em Marechal, 10 anos, assim, eu fui como servidor público da Prefeitura de Marechal Rondon. E nesse período desses 10 anos, tive a oportunidade de ficar como diretor, coordenador da biblioteca Martinho Lutero. Foi uma experiência assim sensacional, uma experiência muito boa, onde a gente podia criar ali diversos projetos ligados à literatura, às letras, à escrita. Isso fez assim com que cada vez cativasse mais esse gosto para a influência de começar a produzir as escritas, né? Num certo período também, quando eu finalizei o curso de História, tive a oportunidade de fazer o curso de letras português e espanhol. Nesse período fiquei por 2 gestões como presidente do Centro Acadêmico de Letras. Tudo isso influencia, né? Acaba, tem um pezinho na literatura, não tem jeito. Não tem jeito. Aí você vem de uma família, que é uma família assim que tem por tradição a educação baseada na narrativa, na história. A gente acaba aproveitando desse terreno aí fecundo. Já vem desde pequeno com esse olhar, com essa sensibilidade, porque tem que ter isso, né, Dione? Não é assim todo mundo que escreve uma obra, não é todo mundo que alinha tantos detalhes que precisa para na hora de você colocar, né, essas palavras, juntar tudo isso para se tornar numa obra, em um livro. Na verdade é assim, né? Eu comentei agora na semana passada que eu estive na Biblioteca Pública Municipal aqui, né? E conversando com o público ali, no princípio, pela oportunidade de estar na universidade, os trabalhos escritos têm assim como base a ciência, né? Então, o primeiro trabalho que eu escrevi assim de longo, com bastante laudas, foi na disciplina de História Moderna, e consegui umas 30, 38 páginas, mas foi o primeiro assim que foi mais extensa a quantia da escrita. E de lá, depois eu fiz a minha monografia, que também, né, você precisa fazer um trabalho com mais consistência. Fiz a pós-graduação, que também precisava fazer um trabalho de conclusão de curso. Aí em 2006, eu escrevi o primeiro livro, que foi um livro sobre uma história de uma banda que a gente tinha na cidade de Guaíra. Aí eu escrevi um livro, era uma narrativa, né, para registrar também aquela história ali que a gente vivenciou enquanto juventude. E depois eu
fui para o meu mestrado, fiz o mestrado, que é também científico, mas eu sempre com aquele sonho de fazer algo literário. Sempre eu vou fazer algo literário. E aí, Ana, durante o período da pandemia, né, eu hoje sou professor da rede estadual, né, do estado do Paraná. Estou hoje no núcleo de educação, como técnico do setor da educação do campo indígena, mas sou professor de sala. E durante o período da pandemia estava em sala. E a gente teve todo aquele processo de aula online, à distância, né? E todo aquele período de você ficar fechado, recluso, passei a cada vez mais escrever. E aí fui relembrando as histórias que eu via na cidade de Guaíra, na beira do Rio Paraná, nas Sete Quedas. E lá tem bastante, né? Muito. Eu sei que eu já fiz trabalho por lá, de reportagem, de resgate, inclusive um jornal especial na época sobre as Sete Quedas. E a gente escuta tanta história, assim, que eu realmente fiquei muito surpresa. Você tem coisas que são lendas, até que você não sabe se é verdade ou não, mas, assim, é uma coisa muito, muito particular de Guaíra, né, Isso, Johnny? e rica, muito rica, assim. Culturalmente. É muito rico, né? Assim, culturalmente, porque que tu cria o imaginário, né? E por meio do imaginário, você faz da pessoa produzir, né? Tu imagina, tu pensa e depois você vai e produz. Eu penso que essas narrativas, esses causos, esses contos, de fato, influenciava-se muito a juventude e acaba transformando isso, materializa, né, de alguma maneira. E quando a gente fala das Sete Quedas, retratando aqui, tem um conto ali que trata das Sete Quedas, é mais isso mesmo, esse registro e trazer aquilo que a gente ouvia, aquilo que era né? Hoje com maturidade a gente consegue fazer uma leitura assim de uma educação dos mais adultos com receio das crianças por conta ir nas Sete Quedas, e Deus o livre se acontecesse alguma coisa, criava moné, mas o imaginário fica. Lembro de uma história. Tinha um tio que ele era pescador, né? Não sei se eu tenho tempo para poder falar aqui. Eu tinha um tio que ele era pescador, e naquela época eles pescavam com tarrafa. Tarrafa é uma espécie de uma rede, assim, uma pesca artesanal. E ela é feita uma rede toda feita de linha, e na borda ou você tem chumbo, a chumbada, ou você tem corrente. E na cidade de Guaíra tinha muito peixe cascudo, que era um peixe que nascia no local onde havia muitas pedras. E a tarrafa de corrente era melhor para pegar esses peixes. E esse tio, ele ia pescar nas Sete Quedas, onde havia remanso, próximo dos saltos, né? E segundo ele, à noite, todos os pescadores ouvia alguém que sempre estava pescando, mas ninguém nunca via essa pessoa. E disse que às vezes esse pescador jogava essa tarrafa do teu lado, mas você não via ninguém ali, né? Do lado, de fato, materializado, físico. E aí, naquele local que você ouviu a pessoa jogar a tarrafa, você ia lá e jogava as tuas, e ali estavam os peixes. E aí ele conta ao pessoal, então só que daí eles criavam, você chegar meia-noite, naquela hora, entre meia-noite e 1h, que é essa hora que aparece o barulho do pescador jogando a tarrafa, você ouviu, você está pescando aqui, ouviu lá atrás, vai lá naquele local, joga a tarrafa, que é ali que estão os peixes. Então são essas histórias que eu pensei, vou registrar, né? Eu vou registrar essas histórias. Essa obra aqui é literatura pura, contos. São 10 contos que eu produzi assim, sobre o Rio Paraná, sobre as ilhas, sobre as Sete Quedas, sobre escolas também, que a gente ouvia, né, nas escolas, né, muito relatos, né. E Johnny, como é que o pessoal que ficar interessado em ler a sua obra, como é que pode fazer? Está à venda? Aonde adquirir? Como é que faz? Hoje ela é assim, né, ela foi publicada pela editora Viseu, que é a editora lá de Maringá. E nas redes sociais, digital, você vai encontrar em todos os sites, na Amazon, no próprio Google tem, em todas as áreas que você procurar ali. Inclusive, eu tive no início do ano na Europa, e eu vi
o texto, o resumo do texto passando de forma e-book em sueco, que eu nunca imaginei isso na minha vida, que eu fosse ver em sueco o texto, parte do texto do livro sendo divulgado, né, em e-book, né. Então hoje com o digital, hoje com a tecnologia, ele espalha pelo mundo todo. O pessoal lá de Luanda, na África, mandou mensagem pelo WhatsApp pedindo do livro, o pessoal de Madrid pedindo do livro. Então, em formato digital, na informática, é só você pedir ali os mistérios que eu vi contar, vai direto. Parece primeiro a Amazon, que é a que tem mais assim o domínio aqui no Brasil, né? Ou assim. Mas fisicamente pode entrar em contato comigo, e eu conversei com a proprietária da Livrarias Globo, e ela disponibilizou também ali do pessoal procurar, que terá também o livro ali naquela localidade. Então aqui em Marechal, caso alguém tenha interesse, o mais prático, digamos assim, seria lá na Livrarias Globo. Na Livraria Globo. Fala com a Clarice, ela falou, Johnny, se você for dar entrevista e o pessoal, né, permite ir lá, você pode fazer a divulgação, que terá o livro aqui. E depois da segunda obra, já tem projeto para a terceira, Johnny? Tem. Quem começa não para. Eu tenho. Na verdade, assim, daí esse seria mais científico, porque eu tenho a dissertação, o texto da dissertação do mestrado, né? E eu estou reelaborando ele para ficar com uma cara de livro, né? Senão ele fica muito técnico. Sim. E a previsão já era para novembro agora, né? Publicar o trabalho. E da mesma forma também já vem desde o início do ano toda a trajetória que eu estive lá na Europa, porque foi a primeira vez que consegui sair daqui do Brasil e fazer uma viagem assim, no formatos de conto também, as experiências que eu e minha esposa tivemos lá na Europa, tanto em Madrid, Lisboa, em Portugal, na França, na Alemanha, passamos por Luanda, todos esses lugares assim eu vou retratar num livro. Que bacana, não faltam sonhos e planos, né? E é bacana que a gente vê que esse movimento literário, que a gente sabe que tem uma expressão aqui no Oeste, né, Johnny? Continua vivo, forte, e aí a gente, né, quando vê aí as obras sendo publicadas, outras pessoas também publicando, é muito bacana ver que a literatura continua viva. Hoje, assim, o pessoal na cidade de Toledo, né, fez o convite, hoje eu estou como participante da Academia de Letras de Toledo, estou na cadeira número 1 lá. Tenho como patrono o Vinícius de Moraes, e nós somos em 40 acadêmicos, todos são escritores diversos, com contos, poesia, haikai, né? Até mando um abraço para a presidente lá, que é a Lucrécia Welter, né? Sempre muito querida, meu padrinho que me indicou, o professor Sadi, escritor, advogado, diretor do Colégio Cívico-Militar Novo Horizonte, lá de Toledo. E hoje eu estou nesse grupo que também incentiva, você vê um produzindo um livro, outro, né? E aí a gente acaba também tendo esse incentivo por meio da academia. E já fica o registro, né, de todos os trabalhos que a gente realiza junto à Academia de Letras lá de Toledo. Que bacana, Johnny. Foi um prazer recebê-lo aqui para divulgar essa obra. Olha aí, gente, os mistérios que eu ouvi contar. Quem tiver interesse, né, procura lá no Google, vai ter nos sites aí, né? E também aqui em Marechal, nas Livrarias Globo. É isso aí, Johnny. Foi um prazer recebê-lo e sucesso aí na sua caminhada literária. A gente fica muito feliz quando tem pessoal aí que pensa, né, a literatura, que vive a literatura e é apaixonado também. Sim, eu que agradeço a oportunidade de vocês aqui, né, quando falei contigo, você falou, não, Johnny, vamos marcar um momento para poder divulgar. Isso é bom porque incentiva a gente também a dar continuidade nesse trabalho, né? E só relembrando assim, agora no dia 15 de setembro, eu tenho o lançamento lá na Biblioteca Pública do Paraná, em Curitiba, do livro, já está todo previsto lá, a data, tudo agendado, e aí também tento fazer esse trabalho de divulgação e de ampliar a história da nossa região aqui. Levar o Oeste um pouquinho para lá também. Na capital. É muito bacana porque eles têm um espaço que é dos escritores paranaenses, né? E você deixa a tua obra lá também como representação daquilo que é cultural, daquilo que é da nossa região aqui. Isso é muito bom. Mas eu agradeço vocês sim, da maneira especial, você aqui, né, todos aqui do Jornal Presente, e estamos aí para sempre estar divulgando junto às escolas, em outros setores que também gostam da literatura e gostam da escrita. Muito bom.
bom, Johnny. Desejamos sucesso a você e que venham muitos novos livros pela frente. Que bom. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.